Olá, você, meu amigo, olá, você, minha amiga, olá, prezados colegas da área do ar-condicionado, da área de refrigeração, ventilação e aquecimento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que existe bastante destaque na mídia, que é o tema sobre segurança elétrica para sistemas de climatização. Temos ouvido no decorrer deste ano, infelizmente, algumas notícias que têm nos deixado perplexos sobre alguns aspectos que envolvem a segurança dos sistemas de climatização. Temos recebido notícias sobre incêndios, princípios de incêndios, e alguns inclusive com fatalidades, o que tem deixado, na verdade, nossa comunidade toda muito triste com relação à veiculação dessas notícias e por percebermos que algumas vidas têm sido ceifadas de forma inútil e, por que não dizer, em algum grau até de maneira irresponsável. Sendo assim, eu criei uma pequena apresentação, nós aqui da Academia do Ar 360, para compartilhar algumas informações que julgamos ser de extrema relevância e que podem ajudar a entender a relação que existe entre os aspectos de segurança de ar-condicionado com os aspectos da manutenção em si, que estão relacionadas diretamente no tema do PMOC. Porque muito se fala sobre apenas a qualidade do ar. A qualidade do ar é o foco central do PMOC, é na saúde das pessoas. Mas quando falamos em saúde, temos que ter também a noção de que a saúde está relacionada também diretamente com a segurança das instalações, que, lógico, podem afetar, enfim, a saúde destas pessoas que estão naqueles ambientes. Então vamos fazer uma pequena avaliação do impacto da segurança elétrica com a relação do PMOC. Me sigam. Vamos compartilhar a tela aqui. Veja só, nós preparamos essa pequena apresentação que tem pelo seguinte propósito: avaliarmos como que as atividades com o trato que o PMOC dá sobre a manutenção pode de fato contribuir para a melhor segurança das operações de ar-condicionado, demonstrando o quê? Que estas boas práticas que estão descritas no trabalho do PMOC, as boas práticas de manutenção, visam também diminuir ou mesmo até eliminar eventuais riscos elétricos, desta forma proporcionando ambientes e instalações mais seguras. Logicamente, a mais segurança reflete num menor consumo de energia e, portanto, com maior satisfação de nossos clientes. Bom, eu costumo dizer que a manutenção em si ela é dividida em três fatores, né? Manutenção preventiva, a corretiva e a preditiva. Mas nós estamos falando hoje de segurança, né, pessoal? Então, manutenção, via de regra, é aquilo que todo mundo acha que não precisa. O tomador de serviço incauto, ele pode eventualmente entender que a manutenção é um item somente de custo e que não é necessário, justamente pelo seu desconhecimento. Cabe a nós, da comunidade técnica, levarmos justamente esse nível de conhecimento a este tomador de serviços, para que ele possa adquirir a consciência e aí sim julgar a real necessidade que existe da manutenção preventiva dos sistemas elétricos, inclusive. Agora, todos acham que não precisa até quebrar. Ou pior, não é, pessoal? Ou pior, até alguém morrer. Neste ponto, quando alguma coisa pega fogo, quando o sistema de ar-condicionado, as instalações elétricas proporcionarem algum tipo de falha que possa levar a um princípio de incêndio, aí todo mundo vai perguntar por que não tinha manutenção. O nosso objetivo é que isso não estoure na sua mão, que isto não fique sob uma responsabilidade do profissional que, gentilmente e com toda a responsabilidade do mundo, oferece o serviço de manutenção ao tomador de serviço, mas que este, infelizmente, toma uma decisão equivocada em negligenciar em algum grau
a realização destes serviços que vamos tratar. Por quê? Nós falamos sobre ar-condicionado e falamos sobre segurança elétrica. Porque, na verdade, o consumo de energia do sistema de climatização ele chega a ser de 40% a 50% da energia total de edifícios comerciais. Nós temos estudos que indicam que os prédios atuais, construídos com novas tecnologias, lançados recentemente, eles consomem até 70% menos energia do que os mesmos prédios construídos há 25, 30 anos atrás, devido à evolução tecnológica dos dispositivos, dos equipamentos e também das práticas de manutenção que foram evoluindo ao longo desse tempo. Com isso, nós percebemos que existe uma evolução na eficiência energética destes equipamentos, de lâmpadas, de reatores e de equipamentos de ar-condicionado, cerca de pelo menos 30% para os sistemas de climatização. E nós sabemos todos que o custo de uma manutenção ineficiente aparece no resultado, na conta de energia, de forma direta. Como um exemplo, eu chamo a atenção de todos para um caso muito clássico, um condensador sujo. Uma informação captada em algum catálogo de um fabricante qualquer, aleatoriamente você pode baixar esses dados na internet, tomando como exemplo um condensador de 10 TRs de um fabricante nacional. Na própria tabela de consumo desse fabricante, você vai notar que o consumo desse condensador é de 10,3 kW para uma temperatura de condensação de verão, condições de verão, 29 graus Celsius. Se ele estiver sujo, equivale a uma rejeição de calor a 36 graus, ele já passa para 11,4 kW de consumo. Muito sujo, ele vai trabalhar como se estivesse rejeitando calor para 40 graus, vai consumir 12,7 kW. O ponto de desarme, quando esse condensador chega a um ponto em que ele deixa de funcionar por excesso de sujeira, ele estará rejeitando calor equivalente a 45 graus e, por consequência disso, consumindo 14,2 kW. O consumo elétrico ele pode aumentar em cerca de 40%. Isso com uma ineficiência no sistema de manutenção. Você trabalhando com um condensador nesse nível de sujeira, ele vai trabalhar com 40% a mais. É na hora em que a máquina começa a desarmar. Quando vai começar a ter um nível de corrente passando para alimentar esse condensador de cerca de 40% a mais. O que significa, então, 40% a mais de corrente naquele mesmo cabo que não foi concebido para passar 40% a mais de corrente? Você imagina um cabo de 6 milímetros, ele foi projetado para passar uma corrente de no máximo 36 amperes. E ele começa a consumir 40% a mais, o que acontece com esse cabo? Ele começa a se aquecer. O disjuntor começa a cair, não é verdade? Então este é um fato relevante quando falamos de manutenção e quando falamos de segurança elétrica. A estratégia nossa para que isto não ocorra e que não existam implicações adicionais é que o bom profissional ele vai se distinguir justamente pela sua capacidade de identificar estes fatos, saber diagnosticar, ter instrumentos que permitam uma correta análise desses problemas que se apresentam no nosso cotidiano, verificar o nível de pressão, verificar quais são os valores de corrente, de tensão que estão sendo utilizados para a operação daquele sistema de climatização. Com base na coleta dessas informações, é que o profissional vai poder corretamente interpretar e tomar as ações necessárias, identificando como num caso desse um condensador extremamente sujo, qual que é a medida simples? É efetuar uma limpeza, uma desincrustação nessa serpentina e com isso baixar a corrente e evitar danos elétricos maiores, passando logicamente pelos aspectos de segurança.
temos é que evitar este tipo de situação que vemos com muita frequência no mercado. São as pessoas sem a devida condição técnica e que se aventuram a prestar serviços de manutenção, mas de uma forma inapropriada. Não que uma pessoa mais humilde não possa trabalhar no nosso ramo de refrigeração e ar-condicionado, mas não podemos permitir que pessoas sem a devida formação, a devida capacitação, se aventurem em trabalhar num sistema em que, em algum grau, pode conferir algum risco de incêndio, algum risco de dano elétrico ou coisas até piores. Nós temos é que insistir na boa técnica e nas boas práticas de manutenção. Para isto, existem normas de referência, estamos falando de manutenção elétrica. Existem vários fatores que podem influenciar diretamente a segurança das instalações elétricas. Basta, para nós termos a devida segurança, que nós, por opções de práticas de mercado, optemos adequadamente a seguir as referências, seguir as recomendações existentes nas normas de referência brasileira. A norma NBR 5410 da ABNT, ela trata de instalações elétricas de baixa tensão. Então percebam, existe toda uma técnica de selecionamento de disjuntores, as máquinas precisam necessariamente contar com o devido aterramento, até para a preservação das garantias ofertadas pelos fabricantes. Devemos utilizar as ferramentas adequadas e utilizar os terminais adequados para fazer as devidas conexões elétricas. É inadmissível utilizar ferramentas inadequadas ou terminais inadequados. Quando estamos falando de instalações residenciais, as tomadas elétricas elas devem necessariamente obedecer ao que consta na NBR 5410. Essas tomadas obrigatoriamente devem ser instaladas para evitar fuga de corrente, mau contato, e com um mau contato em sistemas de potência elétrica, diretamente estão ligados com o superaquecimento de cabos e de terminais. Então é muito simples nós seguirmos estas orientações que, logicamente, devem constar do PMOC, do Plano de Manutenção, Operação e Controle. Não basta, entretanto, somente seguir as orientações, seguir as determinações para a seleção de disjuntores, cabos e demais componentes. O trabalho de manutenção elétrica deve seguir todo o aspecto de segurança do trato com equipamentos energizados. Todo profissional dessa área que vá fazer algum tipo de intervenção de manutenção em equipamentos que tenham potência elétrica devem passar por um treinamento de acordo com a CLT na NR10. Nós temos que ter o respeito pela eletricidade, usando as ferramentas adequadas, identificando o nosso trabalho quando está sendo realizado em algum ambiente fabril ou algum local de maior extensão. Temos que colocar as placas de bloqueio de disjuntores, os nossos alicates, as nossas chaves têm que ter a sua devida proteção elétrica para evitar curtos-circuitos ou acidentes indesejáveis. E, logicamente, nossos instrumentos de medição, eles devem ser apropriados para fazer as medições corretas. Não é admissível o uso de lâmpada 220 para verificar tensão. Isso é uma coisa do princípio do século XX. Hoje em dia, nós devemos ter, para a nossa segurança e segurança das instalações, o uso de instrumentos adequados. Os alicates todos com proteção, e os terminais também devem obedecer ao contido na norma NBR 5410. Logicamente, esse trabalho todo só vai ter a sua validade e a sua segurança se o profissional for devidamente treinado para tal, tanto no trato com a manutenção mecânica, mas também com os aspectos de segurança
como citamos agora há pouco, da NR10. Então é muito necessário que a mão de obra seja qualificada. Devemos evitar aventureiros ou profissionais não qualificados para lidar com os assuntos de eletricidade em equipamentos de ar-condicionado. E são vários os atributos a verificar, não é verdade? Nós temos que tomar ciência de qual é a potência daquele condicionador, temos que verificar quais são os requisitos de instalação e de manutenção contidos nos manuais dos fabricantes, temos que ter a capacidade do ponto de energia disponível, isso faz parte do projeto de instalação de um condicionador, ou seja, a potência do condicionador tem que ser compatível com a capacidade do ponto de energia disponível. Nós não podemos ligar um condicionador de capacidade superior àquela capacidade disponível de energia. O que vai acontecer se ligarmos um equipamento maior? Vai existir um superaquecimento de componentes, de cabos, de disjuntores, de terminais. Fusíveis têm que ser compatíveis também com a tensão elétrica e com a corrente que vai ser utilizada naquele condicionador. Os disjuntores, logicamente, compatíveis com o nível e o tipo de trabalho que vai ser realizado. Equipamentos de ar-condicionado devem ter os seus disjuntores selecionados na curva C. São disjuntores apropriados para trabalhar com motores elétricos. Existe um certo retardo de tempo para o disparo do disjuntor. Então não é também qualquer disjuntor que tem que ser utilizado para sistemas de climatização. Os cabos de alimentação são extremamente importantes do ponto de vista da segurança, visto que eles vão conduzir a energia elétrica do ponto de energia disponível até a entrada do condicionador, para justamente evitarmos o seu superaquecimento, evitarmos acidentes ou fatos indesejáveis nas instalações elétricas, é que esta compatibilidade tem que ser sempre verificada pelo instalador e pelo mantenedor do sistema de climatização. Eu chamo a atenção para a figura como deve ser um sistema residencial, neste caso mostrando um ACJ, mas vejam a segurança toda, tem um disjuntor apropriado e para efeitos de manutenção e de proteção do circuito elétrico, e a tomada devidamente ajustada e colocada numa tomada apropriada para esse tipo de condicionador. Esta é uma instalação típica e de boa qualidade. Os cabos estão todos protegidos, estão dentro de conduletes. Muito pouco problema haverá nessa instalação, dado a esse cuidado inicial na instalação. Nesta outra figura já vemos que pode existir um eventual problema de instalação elétrica justamente na ligação dos cabos. Isso daqui é um problema típico, que é utilizado um cabo inadequado, um terminal, uma emenda mal feita, que pode ocasionar eventualmente um dano elétrico. Um outro atributo muito importante a se verificar quando estamos falando de segurança elétrica nas nossas operações é a disponibilidade de energia do condomínio. Por que falamos isto? Porque muitos são os condicionadores de ar que são instalados em sistemas condominiais, sejam condomínios residenciais ou condomínios comerciais. A disponibilidade de energia deve estar compatível com a instalação de equipamentos para todas as unidades condominiais. Se você não tem esse tipo de informação diretamente prestado pelo projeto ou uma informação em algum manual desse condomínio, eu sugiro que você entre em contato com o zelador ou com o síndico e peça essas informações de projeto e essas informações que são a segurança da sua instalação elétrica. Verifique com muito cuidado quais são as restrições para instalações de condicionadores. Verifique se o quadro central de entrada de energia desse condomínio é compatível com a instalação de condicionadores para toda a rede, para todo o condomínio. Muitas vezes, o quadro de entrada de energia, o transformador
ele não é compatível com a instalação de condicionadores para todas as unidades condominiais. A minha recomendação para este caso é que você esclareça, de preferência por escrito, com o zelador ou com o síndico, sobre essas eventuais restrições que possam existir nesse condomínio. Muito cuidado com a eletricidade durante as atividades de manutenção elétrica. A segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Utilize sempre as ferramentas, utilize sempre os instrumentos adequados. As ferramentas e os instrumentos adequados, eles fazem parte da segurança elétrica. O treinamento do profissional é imprescindível para que ele possa efetuar as medições necessárias e as devidas manutenções, reapertos em quadros, avaliação de superaquecimento em disjuntores, em terminais, em cabos. A segurança elétrica, ela tem que estar presente no PMOC para justamente evitarmos esse tipo de risco. A verificação do ponto de energia, verificar se não existe sobrecarga, se não está havendo um superaquecimento de terminais, condutores ou mesmo tomadas, é que faz com que exista a segurança nas nossas operações. Para isso, a figura do profissional devidamente habilitado, que vai saber identificar quando existir um risco elétrico. Veja só isso aqui. Esse ponto de princípio de incêndio, ele não foi ocasionado dentro do condicionador. Muito dificilmente ocorrem danos elétricos dentro dos condicionadores, seja na evaporadora ou na condensadora, ou dependendo, ou até uma unidade self. Os riscos, os princípios de incêndio geralmente ocorrem, são nas emendas, são nos terminais de ligação dos pontos de força. Então, quando falamos em manutenção de ar-condicionado, o PMOC deve prever obrigatoriamente itens de segurança elétrica, prevendo atividades de manutenção, tais como reaperto de quadro elétrico, reaperto de terminais, verificação de emendas, substituição de terminais, substituição de trechos de cabos, para que não exista nenhum trecho, nenhum terminal e nenhum componente com superaquecimento, visando sempre, neste caso, a segurança das nossas instalações. É muito comum encontrarmos este tipo de irregularidade. Logicamente, isso aqui é uma brincadeira que eu me permito fazer, mostrando uma foto onde este parafuso até parece que ele tem um LED, né? De tão vermelho que ele está, parece que ele tem uma lâmpada interna, mas não é. Esse é um caso gravíssimo de falha de reaperto, e está existindo aqui uma passagem de corrente, o cabo está sendo carbonizado, podem perceber, e esse parafuso, para chegar nesse ponto de incandescência, ele deve estar por volta de 400 a 500 graus Celsius. Isso significa um grave e iminente risco de incêndio. E como vocês podem perceber por essa foto, ela é facilmente identificável e facilmente corrigível durante as atividades de manutenção. Esse tipo de coisa é muito simples de se resolver, basta trocar o cabo, trocar o terminal e fazer um novo ponto de ancoragem, um ponto novo de ligação elétrica, removendo as partes danificadas e dando um reaperto em todos os terminais. É muito simples, mas, entretanto, é muitíssimo perigoso se praticado por pessoas sem a devida qualificação e sem a devida experiência. Eu lembro a vocês, como estamos dizendo aqui sobre as atribuições de PMOC relacionado com segurança elétrica, que é responsabilidade do técnico devidamente habilitado, é do responsável técnico, implantar e manter disponível no imóvel o plano de manutenção, o PMOC. Este plano deve conter a identificação do estabelecimento e a descrição das atividades a serem desenvolvidas, qual a periodicidade e as recomendações adotadas em situações de falha do equipamento de emergência para garantia da segurança
do sistema de climatização e outras de interesse. Ou seja, prezados amigos e prezadas amigas, é uma atribuição do responsável técnico legalmente habilitado garantir a segurança do sistema de climatização, que envolve necessariamente atividades ligadas à manutenção elétrica. Este plano tem que estar disponível no imóvel. Este plano tem que estar à disposição tanto da administração do seu cliente, mas também estar acessível aos usuários e pessoas que se sentirem em algum grau sentirem necessidade de consultar o plano de manutenção. Logicamente, esse plano, além disso, ele deve ter a identificação desse estabelecimento, porque o PMOC é individual por tipo de cliente. Para cada imóvel, para cada CNPJ, deve existir essa devida identificação. O PMOC não é coletivo, por exemplo, para o shopping center inteiro. Cada loja tem que ter o seu devido plano de manutenção, porque dentro da loja tem o seu condicionador e tem o seu quadro elétrico. Então é importantíssimo que a manutenção atinja a todos esses aspectos. Essa descrição das atividades são essenciais para garantir a segurança e, eventualmente, eliminar situações de falha e de emergência. Lembro a vocês que essas atividades todas, elas são previstas na norma 13971, que é uma fonte de consulta e onde o responsável técnico vai buscar as devidas instruções para a criação do seu plano de manutenção, operação e controle. Existem algumas atividades onde as periodicidades são limitadas, existem limitações de prazos mínimos dadas pela resolução número 9 da Anvisa, mas são mais relacionadas à qualidade do ar, tais como limpeza de tomada de ar, filtros, serpentinas, bandeja, umidificadores, ventiladores, casa de máquinas, plano de mistura. Já as atividades ligadas com a manutenção elétrica têm a sua periodicidade definida pelo responsável técnico que irá devidamente criar o plano de manutenção. As recomendações também são muito importantes, principalmente para situações de falha e de emergência, e devem estar todas discriminadas no próprio PMOC, quadro com nomes, telefones para casos de emergência, indicação do que fazer, um plano de abandono se for o caso, em caso de pane no sistema de ar-condicionado, pode-se evacuar o prédio, abrir janelas, em caso de pane elétrica, chamar sempre a assistência técnica e, na medida do possível, para preservar a integridade e a saúde das pessoas, com um medidor de CO2, visando, logicamente, a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Lembrando que é uma atribuição do responsável técnico que estes serviços, estas atividades todas descritas, é uma atribuição do responsável técnico garantir que esses serviços sejam corretamente aplicados em todas as instalações de ar-condicionado, de maneira direta ou indireta, o que significa dizer através de equipe própria ou através de contratação de empresa especializada neste assunto. Este plano deve estar, logicamente, coberto pela realização e preenchimento de ordens de serviço que integram o PMOC, ou seja, o PMOC ele tem que ter as suas ordens de serviço todas relacionadas e são parte integrante do PMOC. A ordem de serviço não deve ficar armazenada na empresa prestadora de serviço. A ordem de serviço, ou uma cópia da ordem de serviço, ela deve fazer parte do PMOC e deve estar disponível no imóvel. Lembro a vocês que o não cumprimento dessas atividades todas, também as atividades relacionadas com a segurança elétrica, ocasiona o descumprimento do PMOC, e o não cumprimento, total ou parcial, configura uma infração sanitária, sujeitando o proprietário ou locatário do imóvel ou ainda o seu preposto, bem como o responsável técnico, quando exigido, às penalidades da Lei 6437, que configura a infração sanitária. Bem, meus amigos,
minhas amigas, eu espero que vocês tenham aproveitado estas informações que passamos hoje. Eu peço que todos curtam o nosso canal, dê um like aí na nossa academia do ar360.com.br, nos acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e eu peço a vocês que realmente nos mandem as suas dúvidas, quem tiver contribuições para fazer, quem tiver alguma crítica ou até alguma sugestão para as nossas melhorias, vai ser um prazer recepcioná-los, vai ser um prazer contar com a colaboração de vocês. Eu espero que estas informações de fato possam trazer maior segurança às nossas operações do dia a dia, das nossas instalações de climatização, que essas operem sempre de modo seguro, trazendo conforto, trazendo saúde aos usuários desses ambientes, que tragam uma grande economia de energia ao proprietário ou ao locador daquele imóvel, e que isso gere a prosperidade necessária para esse nosso Brasil. Estaremos sempre à disposição. Até a próxima, pessoal.